Fala galerinha, eu sou o Professor Big e eu tô aqui no meu primeiro episódio nesse projeto gratuito no Spotify, junto com o poderoso Biro e a toda queridosa Bárbara, para falar com vocês sobre história do que vai cair no vestibular e o que você vai precisar saber nesse grande universo de provas que vão ser o teu foco em um curto espaço de tempo. Eu vou falar aqui, nosso primeiro momento, sobre idade antiga e vestibulares. Bora junto? Galera, nos últimos anos a gente tem visto cada vez menos conteúdos relacionados à história antiga sendo abordados na sala de aula. Até os materiais didáticos têm trazido cada vez menos conteúdo sobre isso, trabalhando sobre Roma, Egito, Sumérios, Fenícios, os povos da Mesopotâmia, agora é cada vez menos. Mas isso se reflete nas provas de acesso que você vai enfrentar? A grande questão é que hoje você tem sim uma decorrência e a necessidade de ter conhecimento sobre esses povos. Mas mudou e mudou muito a forma como você será avaliado pelo conhecimento desses povos. Onde é que eu quero chegar e o que eu quero dizer com isso? Antigamente, você vai ter questões, e até no seu material, quando você vai buscar banco de questões, com elementos muito específicos, querendo saber nome de alguém, quem foi o tal do Amenófis IV, o grande faraó do Egito que transformou ele em monoteísta, ou você vai querer saber as histórias do grande imperador Nero que botou fogo em Roma, ou então o tal de imperador Adriano que vai construir uma muralha aonde hoje é a Inglaterra. Hoje, nós temos uma concepção diferente. E eu analisei as provas de 2020 para cá, de várias universidades. FUVEST, UFSC, USP, UEL, UEM, UFPR. E como é que você vai ser cobrado desses conteúdos? Não mais em cima dessa lógica específica relacionada a você saber um conteúdo de maneira específica. Saber um nome, uma data, um marco. Não é essa a perspectiva que você vai ter agora. A perspectiva agora ela é diferente. Ela vem como questões de eixos temáticos. Onde é que eu quero chegar com essa questão de eixo temático? É muito a visão historiográfica do quanto isso é importante para nós hoje, ou o que nós precisamos saber desse conteúdo, dessa civilização, desse povo para os dias atuais. Então vai ser muito comum que o legado grego apareça na sua prova. E o que significa esse legado grego? É a filosofia aplicada aos dias atuais. Então, embora você ainda tenha um reflexo grande nas provas nos últimos 5 anos, muito grande relacionado à filosofia clássica, e vão lá te perguntar sobre Platão, Aristóteles, algumas obras específicas, a que eu mais vi foi A República, você vai ter que entender o quanto isso é importante hoje em dia, e uma relação passado-presente. Então você vai ter dois grandes focos da história antiga, provavelmente caindo na sua prova. O primeiro é a relação passado-presente, da importância de elementos sociais no passado que vão permanecer até hoje, como por exemplo a importância da água. Então, a questão de frases de efeito como o Egito é uma dádiva do Nilo, isso aparecendo para você na importância até hoje que se tem na água. Então, vai haver uma questão em que a importância da água para o Egito, a questão de eles conseguirem produzir excedentes, e isso fazer com que o Baixo Egito vença o Alto Egito, e isso unificar o Egito, sim, é importante, porque é uma questão contextual. Compreenda então que você entender as relações entre os povos, você entender o que acontece nessa transição entre os poderes ou entre dinastias, isso sim vai ser algo importante de você saber. Fica na sua mente então que nós vamos ter as relações entre os povos muito fortes. Por exemplo, uma das questões que você pode vir a ver na sua frente é a relação de comércio entre os fenícios e os povos mediterrâneos, ou a importância dada a Roma na sua guerra com Cartago. Por que a guerra de Cartago abre essa possibilidade de comércio para o grande Império Romano? Então vamos aqui agora tentar desassociar uma ideia mais antiga que nós temos da história antiga, pensando que
A história antiga ainda cai. Ela ainda é importante que você conheça. Porém, é muito mais importante que você tenha a noção do que está caindo para você. Então, cuidado com as questões mais antigas de banco de questões que você vai encontrar. Fica então aqui marcado que dentro da filosofia ainda vai haver essa questão básica, pensada de você precisa entender alguns filósofos. Alguns filósofos ainda são importantes. Mas a relação passado e presente, até mesmo desses filósofos, cai com uma certa recorrência. A filosofia de Platão, com a República, vai ser aplicada em vários contextos. Então a discussão nas questões, principalmente, gente, em provas de somatória, vai ser ainda mais abrangente. Por quê? Uma questão que aparecer para você em uma questão de somatória com a República de Platão pode ser falado em vários conceitos, como por exemplo, democracia, participação popular. Quando você entender que a sua questão ela vai falar de eixos temáticos e não mais de conteúdos específicos, isso vai te ajudar a pensar e a organizar esse seu estudo. Então vamos lá agora. Nesse episódio aqui eu ainda vou falar com vocês mais algumas questões específicas de alguns povos, mas eu vou dar continuidade nisso nos próximos episódios. Fechou? Vamos falar agora especificamente dos egípcios. Os egípcios e a importância dada por eles para a água é um grande marcador de tempo e da mudança que a historiografia dos vestibulares vem trazendo sobre esse conteúdo. Os egípcios e a sua necessidade do Nilo vai trazer um pouco dessa ideia de mudança que existe dentro desses conteúdos. Antes, chamados de história antiga oriental, atualmente são abordados como sociedades hidráulicas, sociedades que dependem da água. Mas claro, toda a sociedade depende da água. Mas essa mudança de foco para as sociedades hidráulicas, ela torna mais abrangente. Não apenas uma historiografia centrada na Europa, que vai ter como foco o Crescente Fértil. Crescente Fértil que vai embasar apenas a Mesopotâmia, a região dos povos mesopotâmicos e o Egito. Quando a gente pensa em sociedades hidráulicas, nós avançamos nisso. Esse avanço vai para a Índia, com o grande rio Indo, mas também o Ganges, chegando até a China, falando das dinastias chinesas através do rio Amarelo. No Egito, então, nós vamos ter as relações próprias das próprias formações egípcias. Aquela discussão sobre a religião egípcia e ela ser um ato de teísmo, fazendo com que eles sejam centrados em uma cultura única relacionada ao faraó, começa a entrar em segundo plano. A questão das pirâmides serem uma decoreba de meu Deus, é o reclusão final do faraó, começa a se abrir a uma outra possibilidade. A questão dos faraós e o seu poder centralizado, óbvio que sempre vai ter aquela chave religiosa, mas agora entra muito mais como a formação de um povo. A burocracia egípcia sendo centrada na figura religiosa, porém, a gente vai ter a discussão sendo feita da questão das pirâmides, por exemplo, ou das grandes obras egípcias, sendo uma demonstração de que o Egito conseguiu tecnologicamente conseguir excedentes para que parte da população não estivesse trabalhando em outras coisas, e sim construindo grandes obras para o Estado. Essa é uma demonstração que vai ser importante, porque quando você tem, dentro de uma lógica econômica, uma civilização que consegue produzir alimentos suficientes e essa produção de alimentos cria excedentes, mais do que eles precisavam consumir, para ter condições de uma parte dessa população que deveria estar produzindo alimento, que deveria estar trabalhando para produzir alimento, está sendo voltada e trabalhada para a construção de marcos. Outra forma de você analisar isso é a questão do isolamento geográfico do Egito, que faz com que, durante um período de aproximadamente 400 anos, que é o período das maiores construções do Egito, você tenha um isolamento bélico. Por quê? Vamos pensar na lógica. É claro que se o Estado está sob ataque, ele vai preferir utilizar essa mão de obra no exército do que usar essa mão de obra para construir pirâmides. Então, a construção das pirâmides, além da justificativa religiosa que vai existir, essa justificativa de que eles precisavam ter uma tumba para o faraó, para a vida eterna, também vai entrar num outro ponto, num outro quesito, que é o quesito de que eles tinham excedentes suficientes para mobilizar a população para este fim.
Percebam então que dentro dessa perspectiva da construção de grandes obras na Idade Antiga, nós temos uma sociedade, entre outras, que terão uma grande burocracia e uma organização do Estado para compor grandes obras. Nessa perspectiva, vamos pensar nos outros elementos de cultura que também vão estar aqui presentes. Fechou? Pessoal, esqueci de convidar vocês para curtir aqui a nossa página do Spotify. Mande para os seus amigos, mande para quem você acha que vai curtir esse Spotify, esse nosso canal, esse nosso projeto, que a gente espera que ajude você a realizar o seu sonho de entrar na faculdade.